Então, pessoal, bem-vindo à segunda aula. Obrigado pela presença de todos. Gostaria de pedir desculpas aqui a quem está presencialmente pelo atraso. A gente está começando um pouquinho atrasado hoje, mas espero que isso não seja um grande problema. Como a gente combinou, eu vou fazer uma revisão rápida dos exercícios, até porque como a gente começou atrasado, para não terminar tudo muito tarde aqui, tentar fazer o mais rápido possível, mas principalmente porque eu não recebi de ninguém os exercícios para avaliar, então eu até com algum receio de que o pessoal tenha encontrado dificuldades para fazer e não tenha procurado ajuda ou avaliação. Eu mencionei, acho mais de uma vez. Se eu não mencionei, eu peço desculpas, tá? Mas vocês não são obrigados a me enviar. É questão de que eu estou disponível para avaliar e para tirar dúvidas se vocês quiserem me enviar. E vocês não precisam me enviar os exercícios dessa aula até a aula seguinte, tá? Vocês podem me enviar os exercícios em relação a quando vocês fizerem, assim, vocês terminaram, consegui fazer agora o exercício da aula 1, pode ser o terceiro, não tem problema, tá? Mas se vocês quiserem me enviar depois, eu vou resolver os exercícios aqui, tá? Acho que não vai ser muito demorado para fazer aqui, porque eu já tenho tudo na cabeça. Mas vocês, só reiterando, estou à disposição para avaliar os exercícios, para dar um feedback, porque é bem bacana que vocês não aprendam tudo só da cabeça de vocês e que o código de vocês seja lido e recebam um feedback de fora. Boa parte do aprendizado em programação é trocar experiência e trocar conhecimento e revisão de código e tal com outros. Tanto revisar o código de outras pessoas quanto deixar o seu código ser lido e aceitar críticas construtivas. Na aula passada eu lembro de ter mencionado que o código ele é escrito uma vez só, mas ele é lido várias vezes. E isso entra nessa mesma jogada, assim. Deixa eu tentar ativar o meu retorno aqui para eu conseguir me ouvir melhor. Melhor agora. Beleza. Então, na sessão de exercícios passada, a gente aqui no primeiro exercício eu escrevo um laço que passe por todos os números de 1 a 100, mas imprima apenas os pares. Então, eu vou fazer aqui uma pasta aula 2. Na realidade, eu vou entrar na pasta da aula 1 mesmo para resolver os exercícios. Vou fazer esse aqui como even.cpp. Então, a gente queria escrever um laço que passe por todos os números de 1 a 100, certo? Então, eu não sei porque eu criei um diretório. Aqui. Então a gente vai precisar escrever eles na tela. A gente precisa do IOStream. Eu vou tentar botar o microfone mais próximo da minha boca para que o áudio fique melhor e pegue menos o teclado. Então a gente cria aqui a nossa função main, que como a gente mencionou na aula passada, precisa estar em todos os programas que a gente for fazer. E para fazer um laço a gente tem duas opções, o while e o for. Mas na aula passada eu comentei que existe uma regra geral que pode ser seguida para escolher o que você vai usar. Então, nesse exercício aqui, vocês acham que seria melhor usar o for ou o while? For. Por quê? Porque você sabe que você quer passar por 100 números. Beleza. Então, a gente consegue escrever ele de uma maneira bem simples, né? A gente quer iniciar em 0. Eu não lembro agora se é 1 a 100. É 1 a 100. Então, a gente pode iniciar em 1 mesmo. Vou usar alto aqui. For alto igual a 1. E menor ou igual do que 100. Mais i. E a gente quer imprimir só os pares. Então, se a gente tem que tomar uma decisão para saber como a gente vai imprimir, a gente pode usar a construção if, que a gente viu na aula passada. Para saber se o número é par, a gente checa se ele, dividido por 2, tem resto 0 ou se tem resto 1, certo? Se tem resto 0, ele é divisível por 2, que é a definição de ser par.
E se ele tiver resto 1 é porque ele não é divisível por 2, então ele é ímpar. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente chama isso aqui de resto ou módulo. Estritamente falando, não é bem a operação módulo que esse porcento está fazendo, mas então a gente pode chamar de resto. Se resto 2 for 0, a gente imprime o número e quebra a linha. Então, se a gente compilar esse cara aqui como even, a gente vê aqui os números de 1 a 100, 2468, 02468, 02468, certo? Então a gente tem todos os números de 1 a 100 impressos, só os pares. Alguma dúvida na resolução desse exercício? Tudo ok, então? Beleza. Agora a gente tem o exercício do FizzBuzz, que eu até mencionei que é bastante usado em entrevistas de emprego. Ele vai ser muito parecido com o exercício que a gente fez na aula passada, mas ele vai ter uma condição bem mais complexa. Então, eu vou pegar o código do exercício passado aqui, e eu quero passar pelos mesmos números, né, de 1 a 100, está escrito que o laço é baseado na questão anterior, mas para cada número eu quero imprimir Fizz se o número for divisível por 3. Então eu posso fazer isso aqui, e resto 3 igual a 0, ou seja, ele é divisível por 3, eu posso imprimir Fizz barra n, não preciso do resto aqui. Se o número for divisível por 5, eu quero imprimir Buzz. Opa, isso, e resto Buzz. E essa condição aqui, ela é igual. Se o número for divisível por ambos, então a gente pode fazer aqui. Espera um pouco. Só evitar que a porta batesse. Sim, seriam else ifs. Muito bem observado, João. Se o i for módulo 3 e for módulo 5 igual a 0 também, eu posso escrever FizzBuzz. E se não for nenhuma dessas opções, e aí aqui a gente vai usar um else, a gente imprime apenas o número. Que é como a gente tinha impresso na questão anterior. Aqui, perdão, eu estou achando que é Python. Se ele for por 103 e módulo 5 não vai cair só no primeiro if, esse é um dos problemas que a gente tem com o FizzBuzz. Os ifs têm que ser feitos na ordem certa. Então, se você implementar como eu fiz agora, que eu implementei na ordem que está escrito no enunciado, vocês vão ver que não vai funcionar, e você tem razão. E sim, eu estava cometendo um erro aqui, tá? Não estou fazendo isso nem para ilustrar, mas eu acho que foi uma boa ilustração no fim das contas. Vocês vão ver que eu não tenho nenhum FizzBuzz, certo? Porque ele cai primeiro no if. Os ifs eles são avaliados em ordem. Então eu primeiro preciso fazer esse if aqui, certo? E aí eu transformo esse aqui no else if. Aqui ficou escrito else. Certo? Agora sim, o programa ele vai, 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz, Buzz, certo? Uma alteração que vocês podem fazer no programa é usar direto 15 aqui, tá? É uma possibilidade. Se o número ele for divisível por 15, é porque ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Mas vocês vão perceber que se vocês tentarem fazer outras transformações aqui, vocês vão começar a se embananar um pouco. Então, o fato de vocês checarem ele uma vez, como é feito dentro de uma condição e, né?
que é essa condição aqui, faz com que a gente não consiga reaproveitar facilmente o resultado, o que é complicado. Esse exercício ele serve, como eu falei antes, ele serve para dois propósitos. Ele serve para a gente checar se a pessoa consegue fazer um código razoavelmente simples com um laço e uma cadeia de sequência, uma cadeia de condições, né? Uma sequência de condições. Mas ele também serve para a gente ver se a pessoa ela começa a tentar fazer otimizações muito loucas no código e criar um código completamente ilegível apenas na tentativa de ser esperto. Por isso que ele é muito usado em entrevistas. Eu geralmente recomendo fazer as coisas da maneira mais simples possível, a não ser que vocês estejam tendo um ganho muito grande, ou na questão da manutenção, ou na questão da velocidade do código, certo? E a maior parte das transformações que vocês podem fazer em cima do código do Fizzbuzz não vai ganhar uma coisa nem outra. Resolvido esse, alguma dúvida quanto a esse exercício aqui? Você usou variáveis, é uma forma que você tem de reaproveitar as condições, né? Então eu imagino que você esteja falando sobre algo assim. Dessa maneira? Na verdade, eu pus variável no print. Então eu botava para ele printar, tipo, uma variável pro fizz e uma pro buzz. E aí quando não era divisível, ficava vazio. Aí printava fizz buzz quando é os dois e printa fizz ou buzz quando é só um. Certo, mas daí quando é vazio você imprimia o número? Isso, aí se era vazio eu imprimia o número. Eu botei um booleano ali Entendi. se não era. Entendi. Eu não estou conseguindo mentalizar como é que seria o seu código, como é que seu código evitaria checar uma das coisas duas vezes. Mas é uma possibilidade que você tem para compor a saída. Sim, é uma transformação, parece bem válida na realidade. Mais alguma dúvida quanto a esse exercício aqui? Tudo ok então? Então vamos para o próximo exercício, que a gente tinha que implementar a geração da sequência de Fibonacci em duas formas diferentes, certo? Esse exercício ele já vinha com um main aqui pra gente testar ele. Então eu vou colocar esse main aqui. E aí a gente implementa as duas funções que a gente definiu ali. Uma 10 aqui, rapaz. O que eu estou fazendo? Deveriam estar vendo o terminal? Deveriam, não estão? Não. Tá no navegador. O terminal mudou de nome. Por isso que ele não foi pego. Só um pouquinho.
Engraçado isso não ter acontecido na aula passada. Tá, temos o terminal novamente aqui. Eu acho que ele não tá conseguindo. Ele tá conseguindo manter o foco aqui no OBS, mas ele não tá conseguindo trocar. Tudo bem, vamos seguir assim por enquanto, daqui a pouco eu tento resolver melhor. Então o fib, a gente tem a função fib up to, que é para implementar a primeira versão ali, e a gente tem a função fib less than, que é para implementar a segunda, certo? E a ideia da primeira é que, dado um n, a gente imprima até o enésimo elemento da função. Sabendo isso, na primeira função seria ideal a gente usar um laço for ou um laço while. Um laço for, porque a gente sabe quantos passos a gente quer dar, certo? Então a gente pode fazer for alto igual a 0 e menor que n mais i. E aí aqui a gente computa. Como é que a gente vai fazer para computar o valor de um número de Fibonacci? A gente sabe a definição dos dois primeiros elementos, certo? Então a gente sabe que o primeiro elemento, eu vou fazer assim, auto last igual a 0, auto current igual a 1, não, melhor ao contrário, igual a 0, next igual a 1. E para cada número aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente imprime o current, e aí a gente faz o seguinte, a gente faz uma variável auxiliar aqui, eu posso chamar ela de aux mesmo, ela só vai servir para trocar os números de lugar, aonde eu vou salvar o valor do next. Não, eu vou salvar o valor do current. Aí eu faço current igual, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Faço current igual current mais next, que como a gente viu na aula passada, eu posso escrever só dessa forma assim, certo? E por fim, eu digo que next, current igual a next e next mais igual a aux. Então se eu rodar esse código aqui, eu devo ver os 10 primeiros elementos da sequência de Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, certo? E de fato, 0, 1, aí o próximo é a soma dos dois anteriores, o próximo é a soma dos dois anteriores e por assim vai, certo? Uma vez que a gente escreveu esse código aqui, o código da função seguinte é o mesmo código. O que vai mudar é a forma como a gente vai fazer esse laço. Qual laço que seria melhor eu usar aqui? Um for ou um while? Um while. Por que dessa vez? Para checar se o valor já atingiu o limite pedido. Porque quando eu quero fazer a checagem, eu não sei quantas vezes eu realmente precisei iterar para chegar lá, certo? Então, o que eu vou checar uma condição simples. Eu vou checar se current, que é o número que eu pretendo imprimir, é menor ou igual a x, certo? Então, se eu calcular isso aqui, eu vou ter a primeira execução veio aqui até o 34, certo? Que é a primeira função sendo executada. E eu tenho 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, blá, 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 até 987. Eu tinha pedido os números menores ou iguais a 1024. Claramente, 987 mais 610 vai passar de 1024. Então, para essa condição, funcionou. E agora eu posso pegar um número que eu sei que é da sequência de Fibonacci, que é o 987, e rodar com ele de novo. E ele ainda deve aparecer, porque eu pedi menor ou igual. E ele ainda aparece, certo?
Alguém tem alguma dúvida sobre a resolução desse exercício? Parece que tudo ok. E aí, por último, a gente tinha um exercício que pedia pra gente computar se uma string é um palíndromo ou não é um palíndromo, certo? Então, usando algum dos tipos de laços vistos em aula, escreva uma função, dado uma string, retorne palindrome se ela for um palíndromo e not a palindrome se ela não for um palíndromo. A gente aqui também tinha um main, já estava pronto pra gente, certo? Deixa eu... troquei pro terminal aqui, não. Aqui. Então, eu vou usar esse código aqui como base. Eu sei que a função que eu tenho que escrever é check palindrome. E o que ela precisa retornar? Mais string. E o que ela vai tomar como parâmetro? Uma nova string, uma outra string. Chama de text. Vejam que me embananei. Nessa aula 2, a gente vai ver como a gente constrói funções de maneiras mais eficientes, tá? Então a gente vai ver que o que a gente está fazendo aqui não é ideal. Mas para essa aula tá tudo ok. Se eu posso resolver usando range for, posso. Só conseguir o que for normal. O chat não está aparecendo na gravação? O chat não estava rolando sozinho, aparentemente. Então a gente tem aqui a função checkPalindrome, eu tenho uma string, eu vou fazer primeiro da maneira que eu acho mais simples, e depois eu posso tentar fazer com range for, sim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for, começando em 0, e indo até o tamanho de text sobre 2. Certo? Vocês já vão ver o motivo. Diga, João. O editor sumiu de novo. Tem errado. Tá. Faz sentido. Faz muito sentido. Se esse setup não ficou ideal. Voltou agora? Tá. E aí aqui, mais i. Por que eu só vou até metade da string? Porque se a string for igual a ela mesma, a primeira metade é igual à segunda metade. Certo? Então, o que eu vou fazer? Se em algum momento o elemento i da string for diferente do elemento, eu vou ter que usar o size duas vezes, eu vou colocar ele numa variável. Já explico a conta que eu fiz aqui. Text side. Então, o que eu fiz aqui? Se o caractere atual da string for diferente do mesmo caractere na posição espelhada da string, ou seja, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e por aí vai. Se em algum momento essa comparação falha, a string não é um palíndromo, porque você tem uma diferença entre aspas simples e duplas. Tem. Aspas duplas significam uma cadeia de caracteres, né? Um array de caracteres, e aspas simples significam um caractere só. Você não poderia trocar aqui por aspas simples, por exemplo. Se você fizer isso, vai dar erro de computação. Então, como é que eu acessei o elemento invertido da string?
sabendo o tamanho da string e sabendo que as coisas começam em 0, digamos que eu tenho uma string de tamanho 5. Se os caracteres começam em 0, eu tenho os caracteres nos índices 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Logo, o índice size, que seria 5, não existe. Então, para acessar o último caractere, eu teria que acessar o size menos 1. Talvez se eu mudar a ordem aqui fique um pouco mais claro. O size menos 1 é o último caractere. E aí eu subtraio o meu i, porque o meu i começa em 0, então primeiro eu vou pegar o último, e aí conforme o i for subindo, isso aqui vai descendo de 1 em 1. Certo? Então, se eu compilar isso aqui, Arara is palindrome, banana is not a palindrome. Eu precisava colocar um barra N aqui, tem que corrigir isso no material depois. Certo? Arara is palindrome, banana is not a palindrome. Alguma dúvida quanto a essa versão da resolução? Eu vou fazer com o range for. Size e length são iguais. Efetivamente os dois chamam a mesma função. É porque quando eu fiz isso aí, quer dizer, eu usei um método levemente diferente, né? Eu tentei... Eu escrevi de trás pra frente uma string em outra. Aí depois eu comparei pra ver se elas eram iguais. Tá. E ele pulava uma linha, ou seja, ele copiava aquele último caractere especial nulo. Quer dizer, nulo não, mas... não sei se é o nulo, mas enfim, o de quebra de linha, né? Que sempre tem nos sinais de strings em C. Em C, mas se você estivesse operando com uma std string, isso não aconteceria. Não? O último caractere seria o último caractere da string mesmo. Não sei o que aconteceu, então. Agora já tô com o código corrigido, não vou saber o que aconteceu depois do teste, então. Certo. Obrigado. Mais alguma dúvida sobre essa versão? Posso fazer uma versão com range for aqui? Ok, vou fazer então. A versão com range for, que foi pedida aí pelo colega, pelo João, ela, na realidade, obrigatoriamente vai precisar de um contador extra. Tá? Então, se você esperava que eu fosse fazer sem isso, eu não consigo ver como eu poderia fazer isso. Mas eu poderia fazer assim, auto C text e aí, enquanto C for diferente de text menos 1 menos i, e a diferença é que eu teria que incrementar o i aqui. Então, essa versão aqui ela não ganha muito com range for, certo? E pior, ela não está indo até metade da string, ela está checando a string inteira sem necessidade alguma, o que também não é um ganho muito grande. Então, não vejo muito ganho em fazer com range for, mas dá, desde que você mantenha um contador por fora. Entendeu? Então tá, pessoal, mais alguma dúvida sobre esse último exercício? Senão a gente pode passar para a aula em si, até porque já estamos um pouco adentro aí do nosso horário. Tudo ok? Então tá, eu só vou tentar fazer uma... fazer um teste aqui agora. Me digam se agora eu fui pro meu browser agora. E agora eu voltei pro meu terminal? Não? Tentando configurar o OBS aqui on the fly.
E agora? Não, o chat sumir acontece mesmo. E agora? Tá trocando ou não? Ainda tá no browser? Ai, ai, ai. Acho que eu vou ter que trocar manualmente por hora mesmo. Não ficou um setup muito bom. Eu peço desculpas quem estiver assistindo a aula depois por ter que passar por isso também. Ok. Então vocês agora estão... Cada pessoa daqui lembrava pelo menos uma vez de trocar de tela. Acontece. Então vamos lá. Nessa aula 2 a gente vai ver mais sobre o StudVector e como passar parâmetros para funções. A gente viu na aula passada como funciona uma função, né? Como ela é construída, como é a anatomia dela, mas a gente vai ver hoje que existem várias formas de a gente passar parâmetros para uma função e elas vão ser bastante importantes no nosso uso de C++. Então é uma coisa que a gente tem que ver com antecedência, basicamente, né? Por assim dizer, pelo menos do meu ponto de vista. Mas primeiro a gente vai falar um tanto sobre o StudVector. Por quê? Porque o StudVector ele é um tipo que a gente vai usar o tempo inteiro. É muito, muito, muito comum a gente ter sequências de coisas. A gente ter listas de objetos, listas de valores que a gente quer poder iterar em cima, que a gente quer poder acessar. E o StudVector vai ser o tipo mais simples para a gente usar para isso o tempo inteiro. Na aula passada a gente trabalhou um pouquinho com ele, bem rápido, quando a gente fez aquela função quando a gente estava vendo for para calcular a média, certo? Então foi nessa sessão aqui da aula, a gente tinha um vector aqui e a gente fez um for em cima desse vector, certo? A gente usou o range for aqui também. Hoje a gente vai ver mais coisas sobre o StudVector, como é que ele funciona e tal. Então a gente tem aqui um código exemplo, onde a gente tem um vector de int, certo? Ele está sendo aqui inicializado vazio, mas na sequência ele está sendo preenchido com 4 elementos. Então a gente tem aqui os números de 1 a 4. E aí a gente imprime aqui em v, ou seja, a gente está querendo imprimir os números que estão dentro do vector v, e a gente passa por cada um dos elementos de v imprimindo i, certo? Sim, mas eu estou mostrando o código no browser. Só se vocês não estão vendo meu código. Então a gente vai passar aqui por cada elemento de V, imprimindo ele. E na sequência a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo vector chamado W. Não tem código? Como não tem código? Nossa, ele congelou o meu... O OBS tá zoando aqui, né? Vamos lá, OBS, me ajuda aí, cara. Agora vocês estão, né? Gabriel, diga. Agora foi? Okay. Então, beleza. A gente tem aqui um vetor V que está sendo inicializado vazio, certo? Na sequência ele está sendo reinicializado, basicamente, reatribuído com uma sequência de valores de 1 a 4. E aqui a gente consegue passar por cada um desses valores usando o range for, como a gente viu na aula passada. Então a gente vai mostrar aqui que dentro do V a gente tem cada um dos valores dele. Na sequência a gente vai fazer a mesma coisa com o vetor W, que aqui a gente vê que ele já foi inicializado diretamente com os valores que ele contém. Certo? Se eu compilar esse código aqui, se eu pegar esse código aqui e compilar,
a gente então vê que os elementos do primeiro vector vão de 1 a 4 e os elementos do segundo vector, W, vão de 4 a 1, certo? Porque esse era o conteúdo deles, né? A gente não está andando para frente ou para trás, aqui a gente sempre está andando do primeiro elemento ao último. Mas esses vetores, eles eram... um deles continha os elementos na ordem inversa do outro, certo? Então, o vector ele representa um conceito chamado vetor, de fato. A gente tem várias definições de vetor, algumas que vêm da álgebra linear, outras que são mais da área da programação mesmo. Aqui a gente está se importando com a ideia de vetor como uma sequência de elementos, certo? Então a gente tem mais de uma coisa do mesmo tipo e elas estão numa ordem importante. Eu me importo com quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Eu quero poder acessar eles nos seus índices. Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma coleção que a gente pode chamar de sequência. E uma das sequências que existem é o vetor. A primeira diferença que a gente vai ver entre o vector e os tipos primitivos, que são int, float, bool, etc., e também do tipo string, que não é primitivo, mas o tipo vector ele pode ser parametrizado. Ou seja, ele recebe, além do nome vector, ele recebe um outro tipo como um parâmetro dentro desses símbolos aqui, que são símbolos de maior ou menor, ou parênteses angulados. Eu costumo chamar de boquinhas de jacaré. Dentro das boquinhas de jacaré, vem um tipo que vai definir, até o final da vida daquele vector, o que pode estar dentro dele, certo? Só elementos desse tipo aqui podem estar dentro desse vector. Ou seja, o tipo stdvector sozinho, na realidade ele não é tipo nenhum, certo? Ele só passa a ser um tipo quando ele é utilizado com um parâmetro aqui. Ou seja, ele é uma fábrica de tipos. Eu posso criar vários tipos diferentes. Para cada tipo diferente que eu coloco aqui em vector, eu tenho um tipo de vetor novo, certo? E esses tipos eles não são compatíveis entre si. Eles são tipos completamente diferentes. E a essa possibilidade que a gente tem aqui, a gente chama de template de classe, né? O class template. Ou seja, ele consegue fabricar um tipo novo cada vez que ele recebe um parâmetro diferente aqui, certo? Claro que se aparecer o mesmo parâmetro duas vezes, aí isso se refere ao mesmo tipo. Tudo bem até aqui? Gostaria de ver um sim aí de algumas pessoas que não se manifestaram até agora, só para eu ter certeza que está tudo tranquilo, tá? Obrigado, Diogo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ok. A gente pode colocar vários elementos já num vector que a gente está inicializando com o que a gente chama de lista de inicialização, tá? Ou initializer list. Isso só existe de C++ 11 para frente. Então não é impossível que vocês vejam um código mais antigo que tem um código muito mais chato para ver essa coisa. Eu tenho um apêndice ali depois na aula mostrando como é que isso era feito nas antigas, certo? Mas se eu quero inicializar um vector já com alguns vetores, já com alguns valores dentro, eu posso usar essa sintaxe aqui. Eu coloco esses valores dentro de chaves, certo? E atribuo eles diretamente no vector. Eu posso fazer isso em qualquer momento da vida desse vector. Inclusive, eu posso fazer isso assim que eu inicializo ele. Então, eu posso fazer isso aqui, AutoW igual a stdvector, e aqui, né, já na declaração dele, passar essa lista de elementos que eu quero que estejam dentro dele, certo? Então, vocês podem pegar esse exemplo aqui e brincar com ele quando vocês quiserem. Alterar isso aqui, colocar mais coisa, remover coisa. Né, o exemplo de código inteiro é esse aqui, é melhor vocês pegarem. E aí vocês podem experimentar para ver como é que essas coisas funcionam aqui, porque não importa o quanto eu explique aqui, não existe entendimento melhor do que aquele que a gente consegue depois que a gente começa a mexer com o negócio.
Mais uma vez que a gente tem, isso só pode ser feito uma vez, não posso reinicializar? Pode. Como eu falei, você pode fazer isso aqui em qualquer momento do vector. A gente está reinicializando ele nessa linha aqui, inclusive. Se você... Já respondo a pergunta do Bernardo. Se você olhar aqui, o V está sendo inicializado com um vetor vazio, mas daí, na sequência ele está sendo substituído por um vetor com 4 elementos. Certo? Então você pode sim rodar, fazer essa reinicialização num vector. No caso, o alto que está na frente do nome do vetor pode ser substituído pelo tipo que está dentro da boca do jacaré? Não. Esse alto aqui, ele poderia ser substituído por esse tipo inteiro aqui, std vector de int. W é um std vector de int, ele não é apenas um int, certo? Porque um int representa um inteiro só. Daí W poderia ser 4, poderia ser 3, mas não poderia ser vários inteiros. Mas um std vector de int ele consegue representar vários. Então, esse alto aqui ele se refere a esse tipo inteiro aqui. Só uma dúvida sobre boas práticas. Existe alguma diferença prática entre aspas simples e duplas? Existe, eu comentei mais cedo nessa aula, na realidade. Aspas duplas definem sequências de caracteres. Então, qualquer coisa que tenha mais de um caractere precisa ter aspas duplas. E aspas simples definem um caractere só. Então, aqui o contrabarra N ele é um caractere só, ele é a quebra de linha, né? Essa contrabarra ela é especial, ela diz que isso aqui é uma sequência que diz um caractere só. Ok. Bom, uma vez que a gente está trabalhando com vetores, a gente vai querer poder alterar os elementos que estão dentro deles. Não só alterar, né? Principalmente o que a gente mais vai precisar é acessar, a gente quer ver o que está lá dentro. Mas a gente também vai, em muitos casos, precisar alterar esses valores. E a gente vai fazer isso, né, basicamente da mesma forma, mesma maneira de acesso. Como a gente viu na aula passada, a gente pode acessar os elementos do vetor usando o índice do elemento. E aí a gente usa essa sintaxe aqui, com colchetes, onde a gente coloca um valor inteiro, positivo, que define qual elemento do vetor eu estou pegando. O primeiro elemento ele tem o índice 0, certo? Para quem já conhece outras linguagens de programação, isso não deve ser muita novidade. Tem algumas linguagens que começam em 1, mas elas são um pouco mais raras. Mas pode causar um pouco de confusão. É uma questão de se acostumar mesmo para quem está iniciando agora com programação. Tá? O primeiro elemento geralmente é o 0. Em C++ ele é o 0. Okay? E o último índice ele tem... ele é n, onde n é o tamanho do vetor, menos 1, como a gente comentou na resolução do exercício. Porque se um vetor tem 5 elementos, ele vai ter os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Logo, o tamanho dele, que é 5, não é um elemento no vetor, certo? O último elemento é 5 menos 1, que é 4. Como vetores são objetos, ou seja, qualquer valor que não seja um tipo primitivo em C++, tudo é um objeto, exceto int, float, bool, essas coisas elas não são realmente objetos de classes. Né? Como eles são objetos, eles agrupam não só informações, mas também operações que podem ser feitas em cima dessas informações. Portanto, o vetor ele tem uma série de funções nomeadas que a gente pode utilizar para mexer nele. A primeira que a gente já viu é a função size, certo? A gente chama de função membro ou método. E quando a gente usa essa função membro usando essa sintaxe aqui, nome do vetor, ponto, e a função que a gente quer chamar em cima dele, a gente está invocando esse método do vetor e a gente vai receber o tipo dele como um inteiro. Certo? Sabendo que existem várias, algumas permitem que a gente acesse alguns elementos que a gente pode dizer que são especiais, talvez, porque o acesso a eles geralmente é de interesse. Então a gente tem o método front, que permite a gente pegar o elemento da frente do vetor, que é definido como o primeiro elemento. A gente tem o método back, que permite
pegar o último elemento do vetor, que está sendo nomeado aqui como elemento de trás do vetor. A gente também pode ver se um vetor está vazio. Existe um método chamado empty, e esse método empty, ele basicamente ele compara o tamanho interno com zero, certo? Então chamar v.size, comparar com zero, a gente não precisa, a gente pode simplesmente chamar q.empty, né, num vetor vazio. Vocês podem, o código todo está aqui em cima, tá? Então se vocês quiserem compilar os exemplos que a gente está vendo aqui, eu vou fazer isso daqui a pouco. O código inteiro está ali em cima. E empty, ele retorna um booleano, então a gente pode usar ele facilmente dentro de um if, certo? Ou dentro de um while e etc, etc. Então, aqui são as formas principais da gente acessar informações em cima do nosso... Já respondo a pergunta do Bruno. São as formas mais fáceis de acessar informações e os elementos internos do nosso vetor. Só eu vou... jogar esse código aqui. Já vou responder a pergunta do Bruno. Então, o Bruno perguntou qual a diferença entre v.size e v setinha, né, traço e um sinal de maior, size. E ele falou que ele vê o segundo com mais frequência. Ainda está um pouco fora do escopo do que a gente viu em aula, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. Mas em C++ existe um conceito chamado ponteiros. E um ponteiro, ele é um valor também em C++, mas ele é um valor que se refere aonde na memória um outro valor está. Então a gente pode visualizar ele mentalmente como uma setinha que aponta para onde alguma coisa está. Então eu posso ter meu mouse, mas eu também posso ter alguma coisa que sempre sabe aonde está meu mouse. Então ela consegue chegar lá. Para eu chamar um método nesse objeto diretamente, eu uso a sintaxe de ponto. Ela vai ser usada em cima de valores e em cima de referências também, que a gente vai ver um pouco mais pra frente hoje. Se eu tenho um ponteiro, eu posso ou dereferenciar esse ponteiro com um operador asterisco e aí usar ponto, mas existe uma sintaxe que não é exatamente mais curta, mas é mais direta talvez, em que eu posso chamar em cima do ponteiro, usando esse operador de setinha, o método do tipo do objeto, certo? Então, você vai ver a setinha quando você estiver operando com ponteiros, ou com smart pointers, etc. Foi ok a explicação? Ficou alguma dúvida? Que belo mouse, muito obrigado. Diga-se de passagem. Ok, vocês estão vendo meu terminal? Então, setinha é para quando quiser um método de um objeto apontado, exatamente. Quando você tiver um ponteiro, um smart pointer, alguma coisa assim, você usa a setinha para... Mas a gente vai ver, vocês vão ver que no estilo de programação um pouco mais moderno, tá, é bem comum a gente encontrar ponteiros assim voando pelo nosso código. Mas ainda assim vocês vão ver bastante olhando para os códigos. Então, eu vou compilar esse arquivo aqui. E a gente vai ver aqui então que V0 é 1, W2 é 2. Então, vamos comparar isso aqui então. V0 é o primeiro elemento em V, é 1, ok. W2 é o terceiro elemento em W, 0, 1, 2, é 2, beleza, é isso que a gente esperava ver. V.size é 4, né? V contém os valores de 1 a 4, então ele tem tamanho 4. O elemento front de V é 1 e o elemento back de V é 4. Né? Então front, como a gente falou, é definido como primeiro elemento e back é o último elemento, por definição, tá? E aí aqui ele está dizendo que q.empty é 1. 1 é uma forma que C++ tem de mostrar que um valor é verdadeiro, tá? Então esse cara aqui ele é booleano na realidade, mas vocês podem ler esse 1 aqui como true, ou verdade. E se a gente vê aqui que q está sendo inicializado vazio, então q.empty realmente precisa ser 1. Se eu colocar alguns valores aqui dentro, vocês vão ver que agora q.empty é 0 e existe algo dentro do q, certo? Porque a gente tinha um if aqui que imprimia ou q is empty ou there's something inside q.
C++ se mantém aquela lógica de que se for diferente de 0 é true. Sim. Para qualquer coisa numérica, qualquer tipo numérico, 0 é falso e diferente de 0 é verdadeiro. Mas o tipo booleano, na realidade, ele só tem 2 elementos. O bool do C++ ele só tem 2 elementos, que seria 0 e 1. Você até pode ver outros valores dentro de um bool, mas é esquisito. Ok. Então, a gente agora, já que a gente já sabe acessar os elementos, a gente tem que aprender a alterar esses elementos, né? Poder mexer com o conteúdo do vetor. Então aqui a gente tem um segundo código de exemplo, um pouco maior do que o outro. E aqui no nosso primeiro exemplo a gente vê que com essa mesma sintaxe de acesso a um elemento numerado, né, indexado do vetor, a gente pode fazer uma atribuição em cima, certo? Então a gente pode dizer agora que V3 é 42 e a partir desse momento V3 vai ter o valor 42, certo? Essa linha aqui precisa dizer que V3 é 42, enquanto essa aqui vai imprimir o valor anterior dele. Também é possível adicionar elementos no vetor. O vetor ele pode crescer, ele não precisa ter um número de elementos com o qual ele começou, certo? Ele pode ir aumentando conforme a gente vai executando coisas no nosso programa e colocando elementos dentro dele. E a função mais comum que a gente vai usar é a função pushback. Então lembrando que back é o final do vetor, essa função ela vai inserir um elemento no final do vetor. Então aqui a gente está pegando o tamanho atual do vetor, a gente está imprimindo aqui o último elemento dele, n-1, a gente poderia estar usando v.back aqui também, tá? E aí a gente está introduzindo o número 777 nele. A partir desse momento, a gente tem que ver que o n aumentou em 1 e que esse novo elemento aqui é 777, enquanto o elemento n-2 vai ser o antigo n-1, certo? E a gente também consegue remover o último elemento do vetor com a função popback. Vai ser bem comum em programação vocês verem as operações push e pop como operações opostas. A operação push insere um elemento em alguma coisa, certo? Insere um valor dentro de alguma coleção, de uma sequência, e pop remove, certo? Então popback remove o elemento do final. Então se eu chamo aqui v.popback, o n vai mudar novamente, ele vai diminuir em 1, e aqui a gente vai ver o antigo elemento aqui, certo? E aqui vai passar a ser o penúltimo elemento do vetor original. E por fim, a gente pode ver que dá para criar vectors com diversos tipos. A gente trabalhou até agora com vectors de inteiro, mas a gente consegue trabalhar com vectors, por exemplo, de std_string. Então se eu criar aqui um vector de std_string com hello world e exclamação na frente, eu posso mostrar o vetor para vocês, mas a gente consegue imprimir a string hello world, exclamação, usando os elementos desse vetor, certo? Mas todas as operações que a gente tinha anteriormente se mantêm. A gente consegue checar o tamanho dele com size, a gente consegue dar pushback, mas o pushback vai passar a operar com string, certo? A gente consegue dar front, back, etc, sem problema nenhum. Mas a gente não consegue colocar um tipo diferente, então a gente não consegue colocar um inteiro dentro desse segundo vetor de strings, certo? Por quê? Porque essa tipagem parametrizável, já falo com tipo, essa tipagem parametrizável ela ocorre durante a compilação. Então, um std vector de int e um std vector de string são tipos completamente diferentes para o compilador. Logo, ele consegue checar, enquanto está compilando, antes do programa executar, que você está tentando colocar alguma coisa do tipo errado num vetor, certo? O Bruno perguntou se a gente pode ter vetores de elementos mistos, né? Então, tem um vetor que tem strings, ints e floats. Não, a gente não consegue de uma maneira simples, assim, direta. Existe um tipo na biblioteca padrão que se chama std_variant, que ele permite facilmente a gente ter um objeto que pode ser de um tipo ou de outro, certo? Então a gente consegue criar uma variant que pode ser de ou uma string ou um int, e aí a gente consegue ter um vector desse tipo que a gente criou. E também existem operações que permitem a gente remover elementos no meio de um vetor, ou inserir elementos no meio de um vetor.
Mas essas operações elas são mais caras, porque como um vetor ele sempre é representado na memória do computador como tipos sequenciais, se a gente quer colocar alguma coisa no meio, a gente precisa obrigatoriamente mover os elementos do final para frente, para abrir um espaço. E isso não é uma operação barata. Logo, o C++ opta por não ter uma abstração direta para fazer isso, para não esconder atrás de uma abstração simples uma operação que na realidade é computacionalmente mais cara, certo? E essas operações então elas usam um mecanismo chamado iterators, que a gente vai ver mais adiante. Tarcísio, Oi. aproveitando que a gente está falando de preço, eu queria perguntar então sobre esses vetores que são dinâmicos, né? Eles podem ir crescendo no runtime. Sim. E se eles crescerem demais, o que acontece? Eles vão ter que realmente procurar outro lugar na memória para colocar? Sabe mais ou menos qual que é a lógica desse tipo de coisa? Tipo, se eu vou alocar ele, eu já deixo um tanto de espaço sobrando? Ou geralmente eu já aloco um espaço pré-definido? Então, mas nesse sentido. É interessante você ter feito essa pergunta. A minha ideia, tá, de projeto final para esse curso aqui é a gente implementar um vector. Então a gente vai fazer isso na mão. Vocês vão ver que o tipo vector ele não é muito simples de implementar, tá? Ele é bastante complexo. E sim, o vector ele tem uma capacidade na memória, tá? Geralmente ele já tem um espaço extra para elementos que ainda vão ser inseridos. Mas essa capacidade pode ser atingida. E a partir do momento que ela for atingida, ele vai realocar. Ou seja, ele vai procurar um outro espaço na memória onde caiba o que já tem nele e mais coisas. E essa operação, essa realocação é cara. Mas ele cresce de um jeito esperto, que a gente vai ver depois, mas acho que não cabe agora explicar muito bem. Ele cresce de um jeito esperto que o preço dessa realocação, diluído em cima de todas as operações de inserção, é barato. Claro, na hora em que ele precisa realocar, você vai ter uma operação mais cara naquele momento. Mas dividindo esse custo por todas as operações que você fez em cima do vetor, essa operação ela sai com o preço 1, que seria o preço mais barato possível que a gente pode pagar numa operação. Mas como é essa lógica de crescimento, a gente vai ver mais pra frente. Certo, valeu. Certo. Mais alguma dúvida? Então vamos brincar um pouco aqui com o código de alterar vetor. Deixa eu copiar ele aqui. Acho que tem um botão para copiar aqui, né? Aham. Ok. Compilar esse código. Não era para ser vector, era para ser vector 3. Aqui. Vector 3. Então aqui, o V3 originalmente é 4. Vamos olhar o código aqui, realmente V3 originalmente é 4. Desculpa, V3, não V2. V0, 1, 2, 3. V3 originalmente é 4. E aí na sequência ele vai ser alterado para 42, então na linha seguinte tem que aparecer que V3 é 42, que é o que apareceu aqui. Certo? Na sequência a gente tem essas operações aqui. A gente tem o n, que é o size. Ele vai aparecer aqui, ele tem que ser 4, porque o vetor tem 4 elementos. E isso é o que a gente enxerga aqui. O size é 4. E antes, o último elemento de V era 42, porque a gente colocou ele lá. Mas agora que a gente fez o pushback com 777, o tamanho de V mudou, o tamanho de V agora é 5, e o último elemento passou a ser 777, certo? Estou acompanhando aqui no código. Então, eu dei um pushback em 777, atualizei o size aqui, imprimi o size e o último elemento, e eles passaram a ser 5 e 777. E o penúltimo elemento passou a ser 42. Aí eu fiz um popback no vetor, e a partir de agora o size voltou a ser 4, o último elemento voltou a ser 42, e agora o penúltimo elemento é 3. Certo?
E aí aqui com o vector distinguish eu imprimo cada um dos elementos, né? Eu estou imprimindo aqui uma chave, aí um elemento, uma vírgula, outro elemento, uma vírgula. Então aqui a gente tem hello world e exclamação. E com o conteúdo da string a gente consegue escrever aqui a frase hello world. Alguma dúvida nessa parte? Sobre a alteração de vetores e tal? Tudo ok então? Posso continuar? Então aqui fica só um último aviso. Existe um tipo chamado std vector bool. Se vocês precisarem de uma sequência de booleanos, o tipo std vector bool ele não é muito indicado, tá? A gente precisa de conceitos mais avançados para entender por que ele não é muito indicado. Mas por enquanto é suficiente saber que, ao contrário dos outros std vector, o std vector bool ele é implementado de uma maneira especial que tenta otimizar espaço, mas que faz com que ele não se comporte exatamente como se espera em algumas operações de usar, porque você gostaria de usar ele. Por sorte, não é uma coisa muito comum, é muito raro a gente ter um vetor de booleanos assim, não é uma coisa que aparece o tempo todo. E existem soluções melhores, como o std bitset. Só para explicar um pouco melhor, o vector bool ele não é ruim por ele mesmo. Ele é ruim quando ele assume ser um vector, porque tem algumas coisas que você poderia fazer com outros vectors que você não consegue fazer corretamente com ele. Então as leituras complementares 3 e 4 trazem alguns detalhes sobre esse assunto, que eu não sei onde é que elas estão. Mas acho que eu esqueci de colocar alguma coisa aqui no material, mas reviso e coloco depois. Agora então a gente vai falar sobre funções. A gente já falou um pouco sobre funções na aula passada. A gente vai ver algumas coisas a mais hoje. Existem duas formas de passar parâmetros para funções, que é o que a gente quer ver hoje de diferente da aula passada. A primeira forma é fazer exatamente o que a gente vem fazendo até agora, que é passar um parâmetro por valor. Ou seja, na função que a gente tem aqui, a gente está recebendo esse n aqui e ele é um inteiro. O que significa ele ser passado por valor? Significa que quando essa função começa a executar, esse n aqui ele é inicializado com base no que foi passado na chamada. Ou seja, quando essa função aqui ela é chamada com n aqui, é criado um novo n, um valor n, que é inicializado com base nisso aqui. Então, nesse caso aqui, esse valor está sendo copiado aqui para dentro. A gente vai ver que nem sempre esse valor ele é copiado para dentro, mas nesse caso aqui, a gente pode assumir que ele está sendo. Ou seja, esse n interno dessa função não tem nada a ver com essa variável n aqui de fora, tá? Ela só tem o mesmo valor inicial. Mas qualquer coisa que eu fizer com esse n aqui dentro, ou seja, se vocês forem ver a minha função aqui, ela está decrementando esse n de propósito. Quando eu sair dessa função, o n original vai estar intocado, certo? Ele vai continuar sendo 10. Então, se a gente pegar esse código aqui e rodar, eu acabei de não usar o botão de cópia ali de novo, vocês vão ver que n continua sendo 10, certo? Esse cout ele está lá no final, então depois que eu chamei a função, mas n continua sendo 10 apesar de eu ter feito várias operações aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo operações com o n interno da função. Esse cara aqui, ele é um valor novo. Agora, existe uma outra forma de passar parâmetros para uma função. E essa outra forma a gente chama de referência. Quando a gente passa quando a gente passa um parâmetro por referência, a gente está dizendo que eu não estou passando
apenas um valor igual ao que eu tenho. Eu estou passando o valor que eu tenho. Eu estou entregando para a função acesso completo a um objeto de fora da função, certo? Então aqui eu tenho essa função zeroAll, que se a gente for ver aqui, ela passa por todos os valores internos de um vector que vem. Vamos ignorar esses e-comercial aqui por enquanto. Ela passa por todo mundo nesse vector e zera, certo? Mas veja, se isso aqui não estivesse aqui, eu estivesse recebendo um valor, essa função não serviria para absolutamente nada, porque ela estaria alterando um vector interno dela e manteria o meu vector original intocado, ou seja, essa função aqui seria efetivamente equivalente a eu não fazer nada. Mas ela não pode ser. Então, se a gente rodar esse código aqui, a gente precisa ver no final 4 zeros, certo? Então, compilando esse cara aqui. Tá me faltando um C++ 17 aqui, direto no meu compilador. A gente está vendo aqui 4 zeros e não 1, 2, 3, 4, certo? Ou seja, a gente recebeu o parâmetro como uma referência, e quando a gente fala em referência, significa que esse cara aqui, ele é efetivamente um segundo nome para um valor que já existe, certo? Ele não é um valor novo, ele é apenas um segundo nome. E a gente leva esse conceito para a linguagem usando esse símbolo aqui, essa construção sintática, que é o e-comercial, que a gente vai ler geralmente como referência ou ref, certo? Então, se vocês verem alguém falando std vector de int ref ou referência para vetor de int, vocês sabem que vocês estão falando desse e-comercialzinho aqui. E aqui nesse for, nesse range for, vocês vão ver que essa referência aparece de novo. Por quê? Porque se eu fizesse sem essa referência, esse for usaria o mesmo conceito de valor e não mexeria no inteiro lá dentro, certo? Ele inicializaria um valor novo aqui. Colocando a referência aqui no for, eu garanto que eu estou mexendo no inteiro que está dentro do vetor ints, certo? Então, uma vez que a gente executa esse código, ele altera o nosso vetor, a gente vê isso aqui, certo? Aqui tem algumas sugestões de experimentação com código acima. Então, primeiro, imprimir o conteúdo de ints dentro do zeroAll, depois do for que modifica eles. E aí, depois, trocar os usos de referências por valores. Ou seja, seria fazer isso aqui. Posso pegar esse for aqui que imprime, copiar ele aqui para dentro. Troco aqui o v por ints. Obrigado, Gabriel. Certo? E eu imprimo ele depois aqui. Então, primeiro eu mexo nos valores. Por causa dessa passagem para referência que eu comentei mais cedo, que o operador setinha não é muito comum em C++. É um dos motivos, sim. A gente vai usar referências aonde possível, e ao invés de ponteiros. É o principal motivo, eu acho. Porque quando a gente tem referências e não ponteiros, a sintaxe não se altera, a gente consegue usar o ponto direto. Então aqui, primeiro eu mexo no vetor e depois eu imprimo. Ou seja, se eu executar esse código aqui, eu devo ver 4 zeros seguidos de 4 zeros. E é o que eu estou vendo aqui na minha tela. Agora, se eu deixar de receber esse vetor aqui como referência, eu vou alterar esse vetor que foi recebido por valor aqui dentro. Então eu vou imprimir 4 zeros, mas na sequência eu vou imprimir 1, 2, 3, 4, porque o meu vetor v continua intocado. Eu só mexi no vetor interno. Então, 4 zeros e 1, 2, 3, 4. Por outro lado, mesmo que eu mantenha essa referência aqui, se eu remover essa referência do for, durante o for eu não vou estar
eu não vou estar mexendo em nada. E se vocês verem, o meu compilador já gerou um aviso aqui para mim. Ele está falando que o valor que está sendo guardado em I nunca é lido. Eu estou escrevendo nele, mas ninguém se importa e esse valor é jogado fora. E de fato, eu nem alterei o vetor interno, nem o externo. Ou seja, aqui é importante que a referência esteja sendo usada 2 vezes. Ela tem que ser usada aqui na passagem do parâmetro e aqui no nosso range for. Alguma dúvida sobre a parte de passagem por valor e por referência? Tudo ok? Beleza. Mas aí a gente vai ver que existe um caso em que a gente gostaria de um pouco de cada de uma dessas coisas, certo? Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente quer calcular a média dos quadrados de uma sequência de valores, certo? Então nesse código aqui eu estou recebendo esses valores, certo? E eu estou recebendo eles por valor, eu não estou recebendo por referência. Eu passo por todos eles, multiplicando cada um deles por ele mesmo, ou seja, eu calculo o quadrado de todos. E depois aqui eu estou calculando a média usando uma função chamada stdaccumulate, que ela passa do começo ao final de valores, acumulando todos, ou seja, ela soma todos. Tá? Esse 0 aqui é o valor inicial, então ela vai somar 0 com o primeiro elemento, depois com o segundo elemento, com o terceiro, e assim sequencialmente. Ou seja, ela vai somar todo mundo. E aí eu estou dividindo pelo tamanho do values. Aqui vocês vão ver que, digamos que eu esteja somando 1 milhão de elementos. Okay? Essa função stdiota, ela passa inicializando todos os elementos com o valor dado, certo? Então, aqui no caso, ela vai... Na realidade, eu acho que a iota... Eu não quero errar aqui, peraí. Não, a iota ela vai incrementando. Então, o primeiro elemento vai ser 1 e depois ela vai começar a incrementar cada um por 1. Ou seja, o primeiro elemento vai ser 1, o segundo vai ser 2, o terceiro vai ser 3, o quarto vai ser 4, até o último que vai ser 1 milhão. Okay? E aí eu vou calcular o quadrado, a média dos quadrados de todos esses valores, certo? Então, vamos testar isso aqui. Beleza. Ela calculou aqui que é um número, isso aqui está em notação científica, né? Então é 3 ponto blá 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 vezes 10 elevado a 11. É um número bem grande. Só que aqui a gente está passando por vários números, certo? São 1 milhão de números e isso para o nosso computador até que é pouco. Mas se eu aumentar esse cara aqui para 1 bilhão de números, vocês veem que o meu programa ele já dá uma travadinha para rodar, certo? E se eu colocar 10 bilhões de números, eu nem sei se eu consigo colocar isso aqui. Eu acho que... Não, ele dá uma travadinha. Ó, se eu colocar 10 bilhões de números aqui, ele já vai levar algumas vezes. Ó, vocês não estão vendo porque está no browser. Então vejam que com 10 bilhões de números, isso aqui está já demorando um bom tempo. Está demorando por 2 motivos, né? Primeiro que ele está inicializando todo mundo, mas ele está demorando bastante também, ele está metade do tempo. Mas agora está no terminal. Ele está demorando, metade do tempo que ele está demorando, ele está inicializando também o valor do parâmetro da função, certo?
seja, ele está inicializando values. Se a gente recebesse esse cara por referência, a gente teria uma queda nesse tempo. Vamos checar isso. Pode ver que aqui rodar ./const leva 3 segundos, quase 4 segundos. E se eu trocar esse cara aqui por 20, 10, 11... Sim. Colocando parênteses, a gente diz o tamanho, colocando chaves, a gente diz os elementos internos. Sim. Se eu recompilar esse cara aqui, eu recompilei. E rodar agora um time.const. Tinha levado 4 segundos antes, levou 3,5. Então, essa parte aparentemente não é a parte mais cara. Mas a gente vê uma queda, tá? A gente vê uma queda de quase meio segundo, na realidade. Que, nesse caso, é considerável. Time não é a melhor ferramenta para fazer esse tipo de benchmark, mas a gente consegue ver que quando a gente não está copiando, a gente tem um tempo a menos, certo? Por que que isso acontece? Porque para que esse valor aqui, para que esse valor aqui, o valor anterior à chamada da função, se mantenha intacto, como a gente está vendo, esse cara aqui, ele é inicializado por um mecanismo que em C++ a gente chama de cópia. Ou seja, efetivamente, esses 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, que vocês quiserem, de valores, e eu acho que eu falei 1 bilhão quando eu escrevi 10 milhões, né? Eu acho que sim. Agora eu acho que a gente tá com... Agora eu acho que a gente tá com 100 milhões. Agora eu poderia colocar 1 bilhão. Desculpa, eu tava checando aqui, mas... Nossa, 1 bilhão deve demorar bastante. Time. Acho que agora vai inclusive ficar mais fácil da gente ver o tempo da cópia. É pra demorar cerca de... 15 segundos. Então a gente tem 15.7. Vamos ver agora se a gente consegue diminuir esse número com... alterando para receber por referência. Tá pior? Tá muito pior? O que que tá acontecendo? O programa travou. Eu acho que... Agora ele levou 35. Não, faz sentido. Eu acho que o programa ele tinha sido... Tá. Vejam, a minha versão original, ela não tinha terminado corretamente. O programa ele falhou. Porque eu acabei alocando 1 bilhão de elementos 2 vezes. Mas isso não é tanta memória assim. Bom, aparentemente foi. 1 bilhão de doubles Não, 1 bilhão de doubles é bastante coisa, gente. Aqui seriam kilobytes, né? Cerca de 8 kilobytes, 8 megabytes, 8 gigabytes. Então, não, desculpa, eu fui inocente aqui, tá? Eu tô alocando muita memória. E, de fato, vocês veem que quando eu uso referência, o programa consegue finalizar. Porque eu tenho 8 GB de memória disponíveis, mas eu não tenho 16, certo? Então, já aí fica uma dica.
A 1-0 de distância da aula tem uma pausa. O programa seria morto, né? Sem problema nenhum. Só que quando eu tenho parâmetro inicializado por cópia, eu tenho esse problema de ter o que a gente chama de um overhead, tanto de memória quanto de tempo. A gente pode estar alocando mais memória. Alocar memória já é uma operação que toma um tempo. Inicializar essa memória já toma mais um tempo ainda. E o construtor de um objeto pode ser tão complexo quanto o programador quiser, né? Então isso pode tomar bastante tempo. Mas vejam que aqui dentro, apesar de a gente estar usando esse cara aqui para guardar os números, né, os quadrados, a gente não precisaria, né? A gente poderia fazer um for aqui que vai fazendo os quadrados e acumulando ao mesmo tempo, e a gente não precisaria ter um segundo vetor para trabalhar. Ou seja, a gente poderia fazer uma versão desse cara aqui que recebe referência. Só que se a gente só receber a referência aqui, a gente vai estar editando o valor original. Certo? Então como é que a gente faz para evitar essa cópia? E também para evitar alterar o valor original? Fica aí a pergunta que a gente vai responder com o conteúdo que temos aqui na sequência. Então vamos ver esse segundo exemplo aqui. A gente tem essa função aqui, que é isPalindrome, que ela faz basicamente o que a função que a gente viu nos exercícios estava fazendo. A diferença é que ao invés de retornar string, ela está retornando false ou true, certo? Se a gente olhar aqui, ela recebe uma string s por parâmetro. E ela recebe esse parâmetro como uma referência. Ou seja, ela tem acesso à string externa. Mas ela não altera essa string de maneira nenhuma. Certo? E como a gente está recebendo isso aqui por referência, a gente não está implicando numa cópia. Vamos checar esse código aqui então para ver se ele está ok. A gente já vê que o código não está ok porque o meu compilador não gostou e já mostrou no meu editor de texto. Mas, se a gente tentar compilar ele aqui, a gente vê esse erro bem bonito que diz que eu estou tentando criar uma referência do tipo stdstring referência aqui para uma const e esse cara aqui gigantesco, né, que ele na realidade ele simplesmente é o stdstring, tá? Vocês podem ver esse also known as aqui, então ele está dizendo que eu estou descartando um qualificador. O que é esse qualificador? A gente já vai ver, certo? Por que isso aconteceu? Porque aqui no meu main, quando eu disse que eu tinha uma variável do tipo string, e essa variável é do tipo string porque eu estou usando esse sufixo aqui, s, que vem desse string literals, tá? Eu estou dizendo que na realidade eu não tenho uma variável aqui, eu tenho um valor, mas ele é constante. Eu estou usando essa palavra const aqui. Ou seja, esse valor ele não pode ser alterado de forma alguma. E ele não é. A princípio, pelo nosso código, se a gente acompanhar esse código aqui, a gente vai ver que em nenhum momento o S está sendo alterado. A gente chama size, a gente acessa os elementos, mas a gente não está mexendo em nada. Mas para o C++ isso não importa, porque ele inclusive poderia não ter acesso direto ao corpo dessa função nesse momento. Então a promessa de que eu vou ou não alterar esse valor, ela vem da assinatura desse método. E da assinatura desse método ele só consegue derivar que ele não tem como saber. Ele está recebendo por referência, ou seja, o valor pode mudar. E se ele mudar, é um erro. Certo? Ou seja, ele não me deixa compilar esse código. Portanto, se eu quiser ter o melhor dos dois mundos, se eu quiser poder acessar um valor só para leitura e não pagar o preço
de copiar esse valor se ele for passado por referência, se ele for passado para dentro da função, eu preciso de um mecanismo que a gente não viu ainda, certo? Eu não consigo utilizar essa simples referência aqui. E esse mecanismo ele vai usar essa mesma palavra-chave que a gente usou na hora de declarar esse valor constante, certo? Essa palavra-chave const. Esse qualificador em referências, ele vai vir aqui no parâmetro, certo? Ele pode vir antes do tipo ou logo depois do tipo. Esse material aqui ele é de 2019, tá? Eu mudei um pouco o meu gosto em relação a isso, então é bem possível que eu altere isso aqui, tá? E no código da aula que eu vou alterar. Se eu alterar o código que a gente tem aqui, então, para receber, ao invés de uma std string, uma referência constante para uma std string, o meu código ele agora não tem erro nenhum. E se eu quiser compilar esse cara aqui, né, então compilei ele aqui, e executar, arara is a palindrome, verdade, então arara é um palíndromo. Ótimo, o código está chegando numa conclusão correta. Eu consigo compilar meu código agora. Por quê? Porque eu prometi para qualquer pessoa que esteja usando essa função que essa referência aqui não vai ser usada para escrever nesse objeto. Certo? Alguém abriu o microfone para falar? Foi impressão minha? Parece que não. Então, como é que a gente volta lá para o primeiro exemplo e evita aquela cópia? A gente precisa mudar a forma como a gente está pensando. Porque se eu for aqui, no primeiro exemplo que a gente viu, ou seja, no const.cpp aqui, e disser que eu quero uma referência constante, vocês vão ver que esse código aqui vai deixar de compilar. Por quê? Porque nesse for aqui, eu estou tentando alterar esse vetor que veio aqui. Eu estou tentando usar ele para computar, para pré-computar os quadrados dos valores que eu tenho aqui, certo? Mas eu posso alterar esse código aqui, para ao invés de fazer isso, eu só mantenho um total, que eu inicio em 0. E aqui, ao invés de eu fazer o quadrado a cada vez, eu posso vir aqui. Essa referência não é muito necessária, porque i é um double, ele cabe no registrador, a gente não precisa pagar menos por isso. E a gente faz que o total seja um acumulado do quadrado de cada um dos elementos, ou seja, o elemento vezes ele mesmo. E aí, a gente retorna aqui o total dividido pelo tamanho do values, ou seja, values.size. A partir desse momento eu não estou mais alterando o vetor, certo? Então, se eu compilar agora o meu código, ele vai rodar sem problema. A gente não deve ver aquele problema de ele ser morto. E ele deve dar o resultado correto. E eu não estou pagando o preço da cópia nem em memória, nem em tempo. Certo? Vamos ver. A qualquer momento a partir de agora. O programa conseguiu finalizar sem problemas. Alguma dúvida sobre a ideia de passagem, da diferença de passagem entre valor e referência e da ideia de passagem por referências constantes? Eu sei que a gente está introduzindo aqui já bastante coisa para a cabeça. Por favor, tirem suas dúvidas, façam suas perguntas. Claro que eu estou disponível depois, mas se vocês tiverem dúvidas para tirar agora, é bom que também fique registrado para a aula. Nenhuma dúvida? Tá tranquilo mesmo? Tá claro para todo mundo?
Então eu vou mudar a minha pergunta. Tem alguém que tá muito perdido? Teu cérebro já fritou um pouco. Tem alguém, gente, tem alguém que tá muito perdido, que tá boiando, que precisa assim de uma revisão especial para conseguir acompanhar ou alguma coisa do tipo, que acha que a gente tá andando num ritmo fora do alcance, alguma coisa assim. Não se preocupem em se manifestar, podem se manifestar depois também, que não tem problema. O ritmo tá bom, mas tu já tem um pouco mais de convívio também. Eu sei que a gente tem aqui algumas pessoas que não têm muito contato com programação, C++ não é uma linguagem muito simples para pegar como primeira, mas eu estou tentando fazer a coisa ser o mais acessível possível. Então, espero que... Por isso que eu estou insistindo em perguntar para saber se o andamento está ok. Alguém abriu o microfone só para digitar. O material do site é claro o suficiente. Agradeço que você que não só fez um elogio aí ao material, como também deu uma palhinha do seu teclado. É mecânico? Acontece mesmo. Beleza. Então, pessoal, nenhuma dúvida pontual aqui. Posso seguir então para a parte dos exercícios dessa aula, para explicar aqui os exercícios que vão ficar para a aula seguinte. Daí depois eu falo um pouquinho da parte de inicialização do vector do jeito antigo, né? Mas é rapidinho isso. Então, fica aqui. Posso seguir? Posso, beleza. Então tá. Os exercícios que a gente tem são os seguintes. Primeiro exercício é uma função, ela vai receber uma string, tá? E a gente tem que verificar o balanceamento de 3 tipos de parênteses. Tá? O que é o balanceamento dos parênteses? São os parênteses estarem escritos de acordo com a forma como a gente espera. Ou seja, um parênteses tem que ser fechado por uma versão de fecha parênteses dele, ou seja, se a gente tem um parênteses normal, ele tem que ser fechado pelo fecha parênteses. Se a gente tem colchetes, ele tem que ser fechado pelo colchetes. E se a gente tem uma chave, ela tem que ser fechada pela chave. Da mesma forma, toda vez que a gente fecha um parênteses, ele tem que ser precedido por um parênteses aberto. Ou seja, se a gente começa com esse aqui, ele não está balanceado. Certo? Então, todo parênteses que abre tem que fechar, todo parênteses que fecha tem que ter sido aberto. E a parte importante é que todo fechamento de parênteses corresponde à última abertura. Ou seja, a gente só pode fechar um colchetes se o último parênteses aberto foi um colchetes. Né? Lembrando que a partir do momento que a gente tem o fechamento, a gente pode descartar essa abertura. Então, abre parênteses, abre colchetes, fecha parênteses, está balanceado, beleza. Mas se eu tentar fechar o parênteses original antes de fechar o colchetes, não está balanceado. Certo? Então, vocês têm que usar um vector para implementar. É um requisito nesse exercício. E aqui tem um main pronto para vocês testarem a função de vocês. Então, façam a função de vocês chamada balanced e ela tem que retornar um booleano. Tá? Podem usar esse main aqui. Alguma dúvida quanto a esse exercício? Lembrando também que vocês não estão sendo avaliados, né, graduados sobre os exercícios de vocês. Então, se vocês quiserem, além de tirar dúvidas, se vocês quiserem trocar ideia com os colegas de vocês, tranquilo. Só, claro, se alguém não quiser ver spoilers, por assim dizer, talvez seja legal fazer essa discussão num lugar separado. A gente pode se organizar para fazer isso aí depois. Tá. Nenhuma dúvida sobre essa questão, então? Posso passar para a próxima? Segunda questão. Escrever uma função que recebe um caractere, certo? Então,
uma variável do tipo char, e uma string, e retorne o número de vezes que o caractere aparece na string. Ou seja, se eu recebo um texto, eu preciso contar quantas vezes um caractere específico aparece nesse texto. Lembrando, copiar a string pode ser custoso, então tome cuidado. E a gente não quer alterar a string de maneira nenhuma. Então aqui a gente tem um main para testar, a gente tem aqui a palavra evidentemente, a gente quer contar o número de es, então a gente tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então esse programa aqui ele deve escrever 5 depois que vocês implementarem a função count occurrences. Alguma dúvida nesse? Acho que esse é tranquilo. Exercício 3, escrever uma função que troca dois inteiros de lugar. Ou seja, a gente tem duas variáveis, dois valores. A gente quer usar uma função chamada swap para trocar esses valores de lugar. Ou seja, a gente quer que i seja 3 e j seja 2 depois que isso aqui executar. Certo? Alguma dúvida nesse? Tarcísio, eu não tenho dúvida no exercício sim, mas eu me lembrei que quando eu estava fazendo o exercício da aula anterior, quando eu dava alto uma variável e recebia, eu só abria e fechava as aspas, né? No caso, um valor nulo, eu acho que eu não instanciava uma variável string. Eu queria perguntar o que eu estava instanciando. Tu estava instanciando um array de caracteres. Ah, ok. Tá. E eles são usados em algum momento, assim, tipo, na prática em C++? Um pouco, sim. Mas, no geral, a gente quer strings. Para você instanciar strings dessa maneira aqui, você precisa dar using nesse namespace std string literals. A gente vai ver namespaces melhor depois para vocês entenderem essa linha. Mas, por enquanto, vocês podem assumir que ela é um encantamento. E, na sequência, você tem que terminar as suas strings com S depois do fecha aspas. Daí ela vira uma std string. Certo? Tá, valeu. Passar para o 4, então. O 4 você tem que escrever uma função, ela tem que receber um vetor de inteiros e a gente quer remover duplicatas adjacentes. Ou seja, se o mesmo número aparece várias vezes seguidas, eu removo ele, certo? Eu quero ver ele uma vez só. Mas se ele aparecer duas vezes em lugares que são separados por outros valores, aí eu não me importo. Então, por exemplo, aqui tem uma sequência de uns, ela vira só um na saída. Mas aqui tem mais uns, eles viram um segundo um, porque existem outros valores diferentes no meio. Tá? Então vocês não precisam se preocupar com valores iguais, porém separados. Só com valores iguais, porém juntos. Mas eu quero que nessa função aqui vocês retornem o resultado e não alterem a entrada. Tá? Então, vocês podem usar esse main aqui, implementar a função com esse nome. E aí a 5 fica como um desafio, porque ela é mais chatinha mesmo. Vocês têm que fazer o mesmo exercício que o exercício anterior, mas ao invés de retornar o resultado, eu quero que vocês alterem o vetor de entrada. Tá? E nessa função aqui, talvez, para vocês fazerem da melhor forma, vocês tenham que olhar a documentação do stdvector. Tá? Talvez vocês tenham que usar algumas coisas que não foram vistas nessa aula, mas é por isso que essa aqui é um desafio. Se vocês tiverem interesse, daí na aula seguinte a gente vê a resolução dela. Por fim, só para mostrar aqui para vocês, antigamente não existia aquela sintaxe com chaves para inicializar vectors, então sempre que eu queria inicializar um vector já com valores que eu conhecia, eu precisava fazer uma sequência de pushbacks. Então esse código aqui é o tipo de código que vocês vão ver bastante em codebases mais antigas, que não foram modernizadas ainda, seja porque ninguém encostou lá, ou seja porque tem que ser compatível com um compilador mais antigo, e é feio, mas infelizmente até 2011 era assim que a gente fazia as coisas. Existe muito código datado por aí, isso existe mesmo, sem dúvida nenhuma, e é isso. Do material dessa aula, pessoal, completamos mais uma vez. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço a quem assistia a aula posteriormente, postada no YouTube. Fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, para dar feedback sobre o exercício. De nada, Júlia. Eu agradeço o interesse de vocês acima de qualquer coisa. Então, se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar,
a última oportunidade de fazer isso em aula. Se não, a gente conversa ao longo da semana. Ou então até a aula que vem. Mandar o link desse material de novo? Sim. Eu mando, eu acho que ele tá numa das mensagens pinadas ali no grupo. E ele fica ali no YouTube também, tá? Quem tiver no YouTube eu sempre deixo linkado o material ali na parte de baixo. Mas eu mando o link sim. Isso, tarcis.oi tarcis.io/cpp. Beleza? Então tá, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. Pra quem estiver assistindo o vídeo depois aí, um bom resto de dia, boa semana, o que for. E até mais. Valeu!